Qualquer pessoa que acompanhe o mundo da corrida, mesmo de longe, sabe que nos últimos anos aconteceu uma autêntica revolução tecnológica. Tudo começou com o famoso Nike Vaporfly e aquela alegação, hoje bastante comprovada, de que reduz o custo metabólico da corrida em cerca de 4%. Ora, 4% pode não parecer muito, mas numa maratona isso é uma diferença brutal. A questão que me fascina mesmo é como? Como é que isso é possível? O que é que está a acontecer ali dentro da sapatilha? É exatamente para responder a isso que vamos fazer uma análise a fundo da ciência. Hoje mergulhamos na biomecânica da corrida de longa distância e na tecnologia do calçado com base numa apresentação super detalhada do Dr. Eric Honert. É um investigador que tem um pé na academia e outro na indústria, o que nos dá uma perspectiva muito privilegiada. Exatamente. A nossa missão hoje é desvendar a interação entre duas forças. De um lado, temos o corpo humano, que se vai alterando, que vai fadigando numa corrida longa, e do outro, temos estas sapatilhas novas que parecem ter sido desenhadas para intervir nesse processo. E o que vamos ver é que a resposta é muito mais interessante do que um simples bom amortecimento. É uma mecânica bem mais complexa, imagina. Muito mais. Ok, vamos então analisar isto. Para percebermos como as super sapatilhas ajudam, temos primeiro de entender o problema. O que é que acontece ao nosso corpo quando corremos durante muito tempo com umas sapatilhas, digamos, normais? Certo. O ponto de partida é o tornozelo. Pensemos no complexo do tornozelo e nos músculos da barriga da perna como o principal motor do corpo na corrida. O motor principal. Sim, é ele que gera a maior parte do trabalho positivo, a força que nos empurra para a frente. E é um motor incrivelmente económico. Ok, o tornozelo é o nosso motor. E o que é que o estudo descobriu sobre esse motor a funcionar durante muito tempo? Ele mantém a potência? Bem, nem por isso. E isto vem confirmar o que outras investigações já suspeitavam. O que eles observaram de forma muito clara foi que, à medida que a corrida avançava, o trabalho positivo gerado pelo tornozelo diminuía. Diminuía quanto? A perda que mediram foi de cerca de 5,5 joules. 5,5 joules. Confesso que o número em si não me diz muito. O que é que isso significa na prática? É uma ótima pergunta. Pense nisso como um motor de um carro, que a cada poucos segundos falha uma pequena ignição. É uma perda de potência pequena, mas constante. A cada passo. A cada passo. Agora, multiplique isso pelos milhares de passos de uma maratona. A conta final é enorme. É uma perda de eficiência que se vai acumulando. Imagino que o corpo não aceita essa perda de potência. Ele tenta compensar, certo? Exatamente. O corpo é uma máquina de compensações. O problema é que quando o nosso motor principal e mais eficiente começa a falhar, o corpo tem de recrutar ajuda de outras articulações. Como o joelho e a anca. Precisamente, e estas são muito menos eficientes metabolicamente. É como ter um segundo motor, muito mais gastador, a ligar-se para manter a velocidade. Faz todo o sentido. Mas é aqui que a história fica mesmo interessante, porque a investigação descobriu algo inesperado, uma reviravolta. Sem dúvida. Enquanto o motor principal, o tornozelo, estava a perder potência, os investigadores notaram que outra parte do corpo estava a trabalhar mais. E que parte era essa? O próprio pé, o trabalho positivo do pé, na verdade, aumentava ao longo da corrida. Espera, o trabalho do pé. O que é que isso quer dizer? O pé não tem músculos grandes como a barriga da perna. É um ponto fundamental. Quando se fala em trabalho do pé, em biomecânica, não é um músculo específico, é uma medida líquida de tudo o que acontece dentro do pé. Tipo, Tipo a compressão dos tecidos moles, a ação das dezenas de pequenas articulações, até a própria palmilha da sapatilha. ok. O que este aumento de trabalho nos diz é que todas estas pequenas estruturas estão a ser forçadas a trabalhar mais num esforço quase heróico para compensar a potência que o tornozelo já não consegue gerar. É o corpo a recorrer a um plano B muito mais custoso. Exatamente isso. Ok, o cenário está montado. O nosso corpo, quando cansado, tem um problema. O motor principal falha e o motor secundário, menos eficiente, o pé, tem de entrar em ação. Então como é que as super sapatilhas entram nesta equação? Elas atacam o problema em duas frentes, que correspondem a essas duas partes da compensação. A primeira é a famosa placa de fibra de carbono. A placa? A teoria é que esta placa rígida, com aquela geometria curva, serve para aliviar o esforço que essas pequenas articulações do pé têm de fazer. E como é que isso funciona na prática? Pense na placa de carbono como uma espécie de chão portátil e rígido dentro da sapatilha. Normalmente, o pé tem de se dobrar e estabilizar para criar uma alavanca para nos impulsionar. Certo.
Quando estamos cansados, esse trabalho aumenta. A placa de carbono, no fundo, faz esse trabalho por ele. Ela fornece uma alavanca consistente. Ah, entendo. A placa assume a responsabilidade de ser a alavanca poupando o pé. Exato. Percebido. A placa cuida do pé. Mas e a outra parte do problema? A fadiga do tornozelo, o nosso motor principal? Aí entra o segundo mecanismo, que muitos investigadores acreditam ser até mais importante: a espuma da entressola. Estas sapatilhas têm entressolas muito mais altas e feitas de materiais incrivelmente resilientes e deformáveis. Deformáveis. É curioso porque a palavra que mais ouvimos é retorno de energia. A ideia de que a espuma é uma mola que nos empurra. Exato, e essa ideia de retorno de energia pode ser um pouco enganadora. A pesquisa sugere que o segredo não está tanto na energia que a espuma devolve, Mas sim na forma como ela se deforma e absorve energia no momento do impacto. Num dos estudos, uma sapatilha da Li-Ning deformava-se 12 milímetros. As concorrentes da altura, cerca de metade, 6 milímetros. e por que é que essa maior compressão, essa maior deformação, é tão importante? Porque essa deformação da espuma está a fazer uma parte do trabalho que, de outra forma, teria de ser feito pelo nosso corpo. Que trabalho? O trabalho de amortecer e controlar o impacto. Quando o pé aterra, os músculos da frente da canela, como o do tibial anterior, têm de contrair para controlar a queda do pé. É um trabalho de travagem, de absorção. Então, peraí, deixa-me ver se percebi. O que estás a dizer é que a sapatilha não está tanto a devolver energia com uma mola, mas sim a poupar o nosso corpo de ter de gastar energia a absorver o choque. A sapatilha, por ser tão macia, está a fazer o trabalho sujo por nós. É exatamente essa a ideia. É uma mudança de perspectiva fundamental. Uau. Reduzir o trabalho negativo que o tornozelo e os músculos têm de fazer. E dados de um estudo em curso, a comparar o Vaporfly e o Brooks Hyperion Elite com sapatilhas normais, reforçam isto. E o que eles viram? Viram que, com as super sapatilhas, a quantidade de trabalho absorvida pelo tornozelo diminui significativamente. Menos trabalho para o corpo significa mais energia poupada. Fascinante. Então, o quadro é: a placa ajuda o pé e a espuma ajuda o tornozelo. Mas a fonte vai ainda mais fundo, não vai? Foram ver um músculo específico. Sim, foram espreitar o que se passava diretamente no músculo. O alvo foi o tibial anterior, na parte da frente da canela. O tal que controla o impacto. Esse mesmo. Usaram EMG, eletromiografia, que são pequenos sensores que medem a atividade elétrica do músculo. E o que é que os sensores revelaram? O músculo trabalhava menos, como seria de esperar? A resposta foi mais subtil e, honestamente, mais interessante. A intensidade geral da ativação não mudou muito. Não. Não. O que mudou foi o padrão dessa ativação, especificamente o espectro de frequência do sinal elétrico. Ok, espectro de frequência do sinal elétrico. Acabaste de me perder um pouco. Na prática, o que é que isso significa? É uma boa pergunta. É como se o músculo estivesse a cantar numa nota diferente. Ah, boa analogia. Ok. O tom do sinal elétrico do músculo passou a ser mais grave, de frequência mais baixa. E esta mudança acontecia tanto um instante antes do pé tocar no chão, como logo a seguir. Certo, o músculo começou a cantar numa nota mais grave. E o que é que os investigadores acham que isso significa? Bem, a fonte é honesta e diz que esta é uma questão ainda em aberto, mas avança com duas hipóteses muito plausíveis. Qual é a primeira? A primeira é que isto reflete uma alteração na estratégia de controle do cérebro. O sistema nervoso pode estar a ajustar a forma como ativa um músculo para lidar melhor com o impacto. E a segunda hipótese? A segunda é mais complexa e tem a ver com a forma como o músculo funciona. Antes do pé aterrar, o tibial anterior contrai de forma concêntrica, ele encurta. Para levantar os dedos. Exato. Logo a seguir ao impacto, ele contrai de forma excêntrica, ou seja, ele alonga-se enquanto está ativo para travar a queda do pé. São dois tipos de trabalho muito diferentes. Muito diferentes, e a literatura sugere que dentro do mesmo músculo existem diferentes unidades motoras especializadas para cada tipo de contração. Por isso, a mudança no tom musical do músculo pode simplesmente refletir que umas unidades estão a ficar mais cansadas do que as outras. É uma área de investigação de ponta. Uau! É incrível o nível de detalhe. Então, se tivermos de resumir a história que aprendemos hoje, parece ser uma história muito elegante de um problema e uma solução de engenharia. Exatamente. A história é esta.
À medida que corremos, o nosso motor principal, o tornozelo, perde potência. Certo. Como resposta, o nosso pé tenta compensar o que nos custa muita energia. As super sapatilhas surgem como uma solução de engenharia quase perfeita para este problema. Quase perfeita. A placa de carbono apoia o pé, reduzindo o esforço, e a espuma super deformável amortece o impacto, poupando o trabalho do tornozelo. Uma solução quase perfeita. E isso leva-nos, como sempre, a um pensamento final. Sim, a fonte menciona um pormenor importante, a forma como aterramos o pé no chão. A esmagadora maioria dos corredores, especialmente a nível amador, aterra primeiro com o calcanhar. Wheel strike. Exato. E se pensarmos bem, toda esta tecnologia de que falamos, a espuma super espessa no calcanhar, a geometria da sapatilha, tudo parece otimizado para este estilo de corrida. E qual é a questão que isso se levanta? A questão provocadora que fica no ar é esta. Ao criarmos sapatilhas cada vez mais perfeitas, para a forma como a maioria das pessoas corre hoje, não estaremos a reforçar um estilo de corrida que, argumentam alguns, pode não ser o mais natural e o eficiente a longo prazo? Por outras palavras, o futuro da tecnologia passa por sapatinhas que se adaptam cada vez melhor a nós, ou passará por uma tecnologia que talvez nos ajude a correr de uma forma fundamentalmente diferente e, quem sabe, melhor? Fica a questão. Fica a questão. A tecnologia deve servir o nosso comportamento atual ou tem o potencial de moldar?